Olá, olá, sejam bem-vindos, queridos, para a gente conversar um pouquinho em como estudar para o exame da OAB. Será que você precisa estudar? Claro que sim, claro que sim. Seja porque você já reprovou, seja porque você está entrando nessa empreitada agora, você precisa, nesse momento, saber que ela é uma prova, sim, difícil e a gente tem que enfrentar de uma forma diferente. Então, meu nome é Elizabeth e a gente está aqui para conversar com você em como organizar a nossa estratégia. Então, vamos lá, olha só, a primeira coisa que eu queria que você anotasse são os contatos, Twitter e Instagram, @ElizabethVido, é a forma de eu poder te ajudar, é a forma da gente poder conversar, tá bom? Mas olha, quando a gente fala em estudar, a primeira coisa que eu tenho que te contar, e que vai ser o objeto do nosso encontro de hoje, é que nós vamos ter que mudar o nosso método, a gente vai ter que ver como vai assistir a aula e como vai estudar depois da aula. Então, veja só, esses 3 assuntos que nós vamos abordar hoje nesse nosso encontro é que vão contar como é que você vai se preparar ao longo dessa jornada. Para no dia da prova não ficar afobado, atormentado, maior é o nervoso no dia da prova, quanto menor for a sua preparação. Então, a gente sabe qual é o nosso objetivo e a gente vai planejar esse caminho, tá bom? A primeira coisa, vamos lá comigo na tela, é te contar que você precisa fazer algo diferente. Como assim? Você que já fez curso, primeira coisa, você não pode fazer o curso do mesmo jeito. Ah, não? Não. Você tem que criar elementos para que a sua vontade, o seu desejo de continuar aprendendo, continue aflorado. Então, quer dizer que você não pode fazer as mesmas coisas. Tem alunos que fazem vários cursos, mas de forma displicente. Então, o que acontece? Se você anota, você vai anotar de um jeito diferente. Se você acompanha pela lei, você vai tentar fazer uma estratégia diferente. Então, esse nosso encontro é para dizer, olha, eu tenho que fazer algo diferente. E mais, eu tenho que manter os meus olhos naquilo que eu quero. Gente, o que eu quero é aprovação no exame da OAB? Gente, na verdade, o que eu quero é o que vem depois. Então, eu entendo que o exame da OAB é apenas um obstáculo para eu chegar na minha outra meta, que pode ser empregado, pode ser simplesmente fechar um ciclo, pode ser ter um aumento, pode ser se manter empregado. Então, veja, o meu objetivo maior qual que é? E a partir desse objetivo, mantendo os olhos nele, eu tenho que entender que vale a pena. Primeiro, vale a pena o esforço. Por quê? Porque tem que ter mesmo sacrifício, tem que ter um preço a pagar. Você não simplesmente dorme e acorda pronto para o exame de ordem, como para nada que realmente é importante na sua vida. Você precisa se preparar. Então, você vai ter que criar elementos para que isso seja bom. Para você que chega pela primeira vez para estudar o exame, então você vai precisar não cometer os erros de outras pessoas. Venha vestido da sua melhor intenção de aprender. Por quê? Porque aqui não interessa a presença, não tem avaliação para eu te reprovar. Não! Você está aqui porque você quer, porque você tem um objetivo. Então, você precisa fazer com que, desde o momento que você se inscreve num curso, que você já venha cheio mesmo de expectativa. Venha mesmo, isso não é um problema. Venha cheio de expectativa para aprender, para fazer uma amarração em tudo aquilo que você teve na faculdade, porque você teve essas matérias. A gente precisa aqui organizar isso, para que você tenha essa visão do todo e para que você se prepare para uma prova que é peculiar. Tudo bem? Então, a gente tem que mudar nossa estratégia. Tá bom, como é que a gente começa isso? Vem comigo aqui. Primeiro, na aula, o que eu vou ter que tomar atenção? A primeira coisa na aula que eu vou me preocupar é com a anotação. Ah, mas eu tenho que anotar? Tem. Agora, o quanto você vai anotar depende de algumas habilidades e de algumas fragilidades que nós temos.
Isso eu vou te mostrar daqui a um instante. Mas todos nós temos que anotar. E o anotar pode ser realmente num caderno ou pode ser digitando. Para alguns de nós, ainda o caderno e ainda escrever é um ato de fixação. Gente, escrever, não importa se é no caderno ou no computador, ele aumenta a retenção do que a gente está ouvindo. Agora, você não é alguém que consegue anotar tudo que está sendo falado? Então, anote palavras-chave, anote os artigos. Então, não há problema de não anotar tudo. O problema é não anotar. Ficar sentado ouvindo, ainda que esta seja a forma que você sempre assistiu aula, não é o melhor caminho. Tá bom? Não é. Então, você precisa de uma anotação. Tá bom, que mais? Vem comigo. Você precisa, além da anotação, de alguns livros. Você sabe que aqui no curso nós temos uma coleção chamada Elementos do Direito, e eu de forma alguma estou dizendo que você precisa comprar todos os livros. Não, porque isso é uma questão de cada um e do que cada um pode investir. Mas eu sinceramente sugiro a você que compre os resumos daquelas matérias que o professor Flávio ele chamou como padrão ouro e padrão prata. Por quê? Porque nessas matérias você tem a maior parte das questões. A sua aprovação depende de você ter estudado essas matérias. Ah, você não lembra do que o professor Flávio falou? Não tem problema, daqui a um instante eu vou te lembrar. Então, vale a pena assim, você já tem um resumo da sua confiança? Só verifique se ele está atualizado. Se ele está atualizado, você pode usar sim, tá bom? Então, são resumos. Não dá para estudar por livro de doutrina na primeira fase. Na primeira fase, eu preciso de um resumo, tá bom? É uma sugestão. Tem algum outro? Pode usar. Perfeito. Olha o Fábio aqui colocando para a gente. Você pode usar. Esse daqui de empresarial faz parte aqui daquele padrão prata, constitucional, ética, trabalho, processo do trabalho. Não se preocupe em anotar agora. Então, escolha alguns livros para você usar, tá bom? Que mais? Que mais que você vai precisar? Texto de lei. Ah, você vai precisar? Vai. E para você não carregar vários códigos, é claro que a gente sugere esse que é o atualizado, o Vademecum de 2018. E aí a sua preocupação poderia ser, mas eu vou comprar agora e depois a minha segunda fase? Gente, você vai poder usar ele na segunda fase. E mais, eu te digo, acostume a usar o código. Acostume de que jeito? Grifando. E pode. Você não vai estragar o seu código, olha aí aparecendo para a gente, da editora RT, você vai estragar o seu código para a segunda fase? Não, porque você vai grifar, e grifar é algo que é permitido no material. Então, não há um problema se você grifar com lápis, a gente pode até combinar assim. Deixe para usar cores na segunda fase, que você vai ver que a gente tem uma estratégia de marca-texto. Mas use lápis para marcar artigos que são citados em aula. E, gente, a forma que você vai usar esse material na aula depende até dessa mudança de método. Por exemplo, se até agora você anotou tudo, eu sugiro que você traga caderno, mas que você acompanhe pela lei. O professor falou o artigo, você está lá lendo e grifando. Tá bom? Isso é muito importante. Ai, não, olha, eu tenho anotação, mas não é tão boa. Então, dê a preferência por fazer a sua anotação. Sobrou um tempinho na aula, na hora da explicação, olha o artigo. Tá bom? Agora, só siga pela lei. Situação número 1. Se você é realmente incapaz de anotar qualquer palavra, não acredito que seja o seu caso, mas vai que é. Então, você aí só segue pela lei. Agora, se você conseguir anotar, ainda que seja um pouco, e seguir pela lei, o ideal. Tá bom? Beleza até aqui? Joia, vem comigo. Agora eu tenho que te contar um problema que eu sei que você não vai gostar de eu te dizer, mas é verdade. Gente, as maiores armas de distração em massa. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Gente, celular só tem um uso na aula. Se você que assiste aula online ou se você que assiste aula telepresencial, precisa mandar uma dúvida para a gente. Por quê?
Porque pelo Instagram, pelo Twitter, nós o tempo todo respondemos dúvidas em aula, depois da aula. Fora isso, você vai ter que deixar o seu celular no silencioso dentro da bolsa. Gente, é uma tentação. Se ficar na tua mesa, você vai mexer. Alguém te manda alguma mensagem. Gente, não é urgente. A gente viveu com isso sem esse sentimento de urgência. Você vai precisar entender o que é ter foco total num momento. Que momento? Esse da sua aula. Seja sua aula online, e aí, cuidado maior ainda. Porque você vai precisar ficar longe de telefone, de tudo. A atenção sua tem que ser total. E claro que quando a gente fala de atenção, isso vai depender de algumas habilidades que nós temos. Como assim? Por exemplo, alguns de nós são auditivos. Veja, nenhuma dessas classificações ela serve ou eu trouxe para te encaixar no modelo. Não. Mas para que você reconheça que você tem alguma habilidade e alguma fragilidade. Ninguém é uma coisa só. Então, por exemplo, pessoas auditivas são pessoas que gravam muito o que estão escutando. São pessoas, e veja se não é o seu caso, que se está numa fila, se está com alguém, daqui a pouco está prestando atenção na conversa do outro. Por quê? Porque você não consegue ouvir sons sem prestar atenção. Então, você é uma pessoa que, numa sala de aula, não pode ficar perto de gente que conversa. Tem pessoas que conversam e continuam atentos, mas para você isso é um prejuízo enorme. Então você, na aula, não pode ficar conversando. Não dá para assistir aula com televisão ligada e o som ligado e música ligada? Não, não dá. Não dá para assistir aula assim. Como não dá para estudar em casa dessa forma. Tudo bem? Você, mais do que nunca auditivo, precisa prestar atenção no que o professor fala. E você que assiste online, até use isso a seu favor, ou seja, você sabe que você tem um limite máximo de vezes que você pode assistir uma aula? Pois então, em algumas matérias, assista a aula corretamente, prestando atenção, anotando, e as outras vezes que você tem acesso à aula, ouça. Quando você está indo fazer alguma coisa, você está indo fazer exercício, enfim, você está indo no transporte público, ouça de novo aquela aula. Você que é auditivo vai fixar muito desse jeito. Agora vem comigo. Talvez você seja como eu, que o que é mais forte em mim é ser visual. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas que são visuais, elas precisam de anotação. Elas precisam usar quadros, usar cores. Gente, eu preciso, antes de vir para uma aula, mesmo que eu dê essa aula há muitos anos, e mesmo que você poderia dizer, mas não, você só se atualiza. Não, não, eu preciso fazer um esquema da aula. Porque quando eu escrevo, eu fixo. Gente, se você é daquele que sabe onde está no caderno quando cai algo na sua prova, pode até não lembrar da informação, mas sabe onde está no caderno, como você anotou, você é muito visual. Se para você, alguém, nesse momento, abrir a porta e entrar aqui, pronto, você já vai prestar atenção nessa pessoa, você é visual. Você não pode sentar perto de porta. Você não pode estudar na frente da TV, gente. Porque informações visuais vão tirar a sua atenção. Então, para você, a atenção total na anotação, na aula e no código vai ser uma ferramenta importante. Você tem que estar com tudo isso na mão para exatamente você ficar retido nesses instrumentos. Gente, você não pode ver o seu celular bombando de WhatsApp, não pode. Você que é visual tem que deixar guardado, porque não tem jeito, nem que seja uma olhadinha, pronto, você já perdeu sua atenção e já perdeu o raciocínio. Não desvalorize isso. Se você é visual, é importante você tomar esse cuidado. E você também pode ser sinestésico. Sinestésicos são pessoas que gostam de algo ou desgostam de algo por questões emocionais e sensoriais. É claro que todos nós temos um pouco, mas quanto mais experiências negativas eu tenho com uma matéria, faz com que eu diga eu não gosto dessa matéria. E eu preciso que aqui no curso você acredite que você vai aprender essa matéria de um jeito diferente. Você precisa dar esse voto de confiança.
Porque essa matéria vai cair na sua prova? Vai. Todas elas que estão aqui vão. Então, você precisa criar elementos para que estar aqui seja um prazer. Então, se é para você ir para uma aula, você se arrumar o melhor que você pode, para você ter uma experiência boa. Você tratar as pessoas bem, porque é reação, não tem jeito. As pessoas vão nos tratar como a gente trata. Então, se eu vou para um lugar, eu tenho que tornar aquele ambiente agradável para mim. Ah, não, eu estou na minha casa, então eu não vou de pijamão. Eu vou fazer o melhor possível. Se for para ir de pijama assistir uma aula, vai ter que ser um pijama mais confortável do mundo. Eu tenho que criar elementos para que aquilo seja prazeroso. Eu estou assistindo aula no online, eu estou com o meu cachorro do lado, eu estou com o meu gatinho, quer dizer, eu trago elementos de atenção total, veja, nunca de tirar atenção, para que esse momento seja valorizado, para que ele seja bom. Tá bom? Esse agregador, mesmo que você não seja só sinestésico, ele vai servir para você ter uma experiência boa. E ainda mais se você já reprovou. Você precisa encontrar nesses nossos encontros uma experiência positiva. Tá bom? Agora, independentemente de você ser qualquer coisa dessas ou ter habilidades como as que nós falamos, você tem que estudar depois da aula. De que jeito? Passo 1, revisando a anotação que você fez, sempre. Passo 2, sempre, texto da lei. Ah, mas eu tenho pouco tempo. Esses 2 itens, sempre. Sobrou um pouquinho mais, você vai estudar pelo livro, por resumo, naquelas matérias ouro e prata. E, gente, fundamental, ao longo do período, estudar por questões. Como é que você pode estudar por questões? Você pode estudar por questões fazendo um curso aqui de resolução de questões, comprando um livro de resolução de questões que tem questões comentadas desde que existe exame FGV, qual é certa, qual é errada, porque fazer questões, gente, não é acertei, pronto, está resolvido, não. É saber por que a letra A está errada. Gente, questões você tem que fazer desde o primeiro dia de aula. Quando um tema foi estudado, você vai lá no livro ou você começa o seu curso e vai fazer as questões. Não tenho dinheiro para comprar um curso de questões ou para comprar o livro. Vou pegar provas anteriores e fazer por matéria. Nunca a prova toda. Por matéria. Porque a minha sugestão é que você dedique o seu tempo para aquilo que é padrão ouro e padrão prata. Deixa eu te mostrar aqui. Esse método, e, gente, é vendido até dessa forma mesmo, tá bom? É vendido tomatinhos, mas existem aplicativos e, claro, que você não precisa comprar nada. Você pode usar o método Pomodoro simplesmente marcando no relógio. O que é esse método? Ele é muito usado para estudar, estudo de idiomas, mas até para trabalho. Você vai fixar 25 minutos de estudo. Para você que está começando agora no mundo do estudo, tá bom? 25 minutos. Marca no relógio. Não é para você ficar olhando o relógio, marcou com alarme. Quando der 25 minutos, nesses 25 minutos você não pode ir no banheiro, você não pode sair, você não pode atender telefone, nada. 25 minutos. E você vai escolher estudar o quê? Volto a dizer, matérias padrão ouro, padrão prata. Tudo bem? Você vai estudar isso. O que você vai estudar? Primeiro, caderno e primeiro, texto de lei, sempre. Sobrou tempo, só mais um pouco de tempo? Questões. Ah, não, olha, eu usei esses 25 minutos e usei simplesmente para estudar matéria. Então, você vai usar o próximo intervalo de método Pomodoro para estudar questões. Então, o método Pomodoro significa você separar o seu dia em espaços de 25 minutos. Você vai marcar no relógio. Naquele primeiro bloco, eu vou estudar a anotação do caderno e lei. No segundo bloco, eu vou fazer questões. Nem que você tenha, eu tenho 4 horas para estudar. Divide em tempos, em períodos de 25 minutos. Quando deu 25 minutos... para 5 minutos e vai fazer outra coisa. O que outra coisa? Qualquer coisa. Vai lavar louça, vai atender telefone, vai fazer o que você quiser.
5 minutos você para. E volta nos outros 25. Você vai ver que isso é um despertar para você estudar. E para você estudar de forma focada. Não queira estudar 1 hora no seu primeiro estudo, não. 25 minutos. Deu intervalo? Volta 25 minutos. Deu intervalo? Volta. Ah, mas nesse intervalo eu tenho que trabalhar, fazer não sei o quê. Tá bom. Quando você tiver o tempo à noite, quando chegar em casa, 25 minutos. Toda vez que você for estudar, 25 minutos. Baixa aplicativo, não tem aplicativo, não tem problema. Fixa no relógio para despertar. Tá bom? E quando você for estudar nesse método, sempre você vai estudar mais as matérias que caem mais. Lembra do que o Flávio disse? Bloco ouro, olha aqui, 38 questões. Ética constitucional, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho. Bloco prata. Então, no bloco ouro e prata, aqui está a sua aprovação. Tributário, administrativo, empresarial. Olha aqui a minha matéria empresarial. Até deixa eu te contar, na última prova não foram 5, hein? Foram 7, porque caiu 5 empresarial, 1 dentro de trabalho e 1 em tributário. Mas olha, faz a conta, gente. 38 questões do bloco ouro, 23 questões do bloco prata. É aqui que está a sua aprovação. Ah, mas e as outras? As outras você vai ter aula aqui no curso. Você vai assistir aula. Vai prestar atenção na aula como eu sugeri para você. E é claro que daqui você vai tirar questões também. Quando a gente fala aqui do bloco bronze, nós estamos falando de aulas que você não pode deixar passar, porque tudo que você vai levar para a prova é o que você teve da aula. Agora, como é que a gente pode te ajudar em todo esse caminho? Você vai escolher o melhor curso. Avalie, o curso que você escolheu é o melhor para você? Nós temos extensivo e intensivo, tanto de final de semana como durante a semana. Temos resolução de questões. Temos combos, que são cursos que você pode comprar junto com outros, e às vezes num valor melhor. Agora, atenção! Quando chegar à fase final da sua preparação, não é agora, é na fase final. Aí a gente tem reta final, a gente tem o start, a gente tem dia Damásio, revisões que nós professores fazemos aí pelas redes sociais. Então, gente, a sua aprovação não é algo de sorte, eu não acredito nisso. É algo de preparo, de conteúdo. Então, o nosso melhor como professor é te dar a melhor aula possível. E a sua parte é usar estratégias para alcançar sua aprovação. E aí? Está pronto para essa empreitada? Você tem que experimentar isso. Você vai se descobrir um estudante como nunca foi. Pode acreditar, experimenta. Porque o prazer de ir aprendendo, de ir acertando, de perceber que você está evoluindo, gente, isso é algo incrível. De verificar que você está entendendo. Gente, isso faz a diferença. Está pronto para essa empreitada? Então tá bom. Então a gente vai ficar junto até você ser aprovado. Combinado? Obrigada aí pela sua atenção e um grande beijo. A gente se vê.